E é por isso que não tem como pensar uma empresa contábil, não tem como, nenhuma empresa, não tem como pensar um negócio sem que ele tenha uma veia muito forte de educação. Eu não consigo pensar numa boa empresa que não tenha dentro da sua cultura um valor central que seja, cara, nós prezamos pela excelência. Nós prezamos pela excelência técnica, pela excelência de gestão, pela excelência de atendimento. E aí, na nossa matéria aqui, falando de contabilidade, né, poderia ser qualquer outra disciplina, a excelência está aí. Está em você conseguir entender as coisas e buscar soluções e validar as tuas fragilidades para você melhorar o teu processo numa próxima busca. E não simplesmente pegar a batata quente da pergunta e jogar no colo de alguém. Sacou? Isso, cara, quem entender essa parada ganhou o jogo. Felipe. Mestre, não sei se seria uma pergunta do CSM, mas fiquei com dúvida. Depreciação de terrenos classificados em PPI pelo custo. Segue o mesmo critério do imobilizado e não deprecia? Não consegui ter clareza dessa conclusão no CPC 28. Então, é que o CPC 28 ele não ensina a contabilizar pelo custo, né? O que o CPC 28 fala quando diz lá que você vai usar o método de custo? Ele diz que você tem que olhar o CPC 27. Pronto, é resolvido, chegou na solução. Então, quando é método de custo, segue a mesma regra do CPC 27. E o CPC 27 diz o quê? Diz que terreno tem vida ilimitada, não deprecia, o que deprecia é a edificação. Então, beleza, resolvido. Tava só faltando o linkzinho ali para te dar essa... Provavelmente, por quem mandou a pergunta, chegou a essa resposta, mas estava com insegurança. E aí eu já falei isso aí 20 vezes para vocês. Vocês têm que aprender a perguntar para vocês terem a validação certa. Porque eu tô feliz aqui, tô bem humorado, tô disposto a ajudar. Né? Se eu sou um consultor mal-humorado, mal remunerado, que vocês ligam lá para aquelas consultoria atacadão, ele vai falar para você a minha resposta lá e tu não vai validar o teu raciocínio. Né? Eu tenho certeza que assim, tu foi aqui, viu, mas será que é isso mesmo? Então assim, a pergunta na real que tu queria saber assim, além disso tudo aqui, eu tenho que olhar mais alguma outra coisa ou é isso mesmo? Né? É assim que a gente faz pergunta para validar o processo. E principalmente, né, assim, se você trabalha, tu tem um superior, tu tem alguém que está acima de ti, como é que tu demonstra que tu tem potencial para subir na empresa? Tu demonstra sim. E como é que tu verifica se um funcionário teu tem potencial para subir? Mostrando para ele essa diferença. Assim, cara, eu não quero te dar resposta, não quero que tu pergunte para ter resposta pronta. Eu quero que tu me mostre o que você entendeu para eu validar ou não. É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Eu gostaria muito que vocês tivessem na mente de vocês, né, na mentalidade de vocês, o seguinte, essa coisa de... Não foi a dúvida do Felipe, tá? Não foi a dúvida do Felipe. Ele estudou a parada e estava com uma dúvida real. Mas assim, eu tô vendo um assunto aqui. Eu tô vendo sobre o Simples Nacional. Aí eu vi sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, será que ele tem que tributar a aplicação financeira? Estou com uma dúvida, vou perguntar. Aí eu vou no grupo, né? Pega lá o celular, vou perguntar aqui no grupo. Galera, tem uma dúvida, Simples Nacional tributa aplicação financeira? Isso não é dúvida, tá? Tu tem interesse em saber sobre o assunto, mas tu não tem dúvida porque tu não estudou porra nenhuma daquilo, entendeu? Então, assim, cara, não é nenhuma dúvida ainda. Cara, brotou um interesse em querer saber. Tem um interesse sobre isso, né? Tô usando esse termo, talvez exista um mais preciso, mais específico. Assim, me surgiu esse interesse, brotou esse interesse no meu peito. Ótimo. Então, o teu primeiro passo é estudar a respeito. Estudando o assunto, aí beleza, se defrontou com alguma informação. Cara, eu tô em dúvida se é isso ou se é aquilo. Eu estou em dúvida se realmente se aplica para esse caso. Eu estou em dúvida se... Entende a diferença? A partir de alguma coisa, de algum estudo, me debrucei sobre aquela coisa, tenho interesse. Qual que é a minha ação? Perguntar para ter uma resposta pronta. Não. Isso é coisa de assistente, de auxiliar, que nunca vai deixar de ser assistente ou auxiliar. Não importa o nome que esteja registrado na carteira.
Ah, mas eu sou empresário. Tem um monte de assistente que é empresário também. Um monte de auxiliar que é empresário. Que acha que é CEO, mas na verdade é estagiário. Então assim, pô, brotou esse interesse, cara, a tua atitude mental, ela tem que ser, tá, então vamos buscar alguma informação sobre isso? Dá um Google, parará, pô, Caio, mas eu não quero fazer sozinho. Claro que não. Mas olha a diferença. Eu não vou perguntar, galera, tributa aplicação financeira no Simples Nacional? Eu vou perguntar, galera, eu tô querendo saber sobre tributação de aplicação financeira no Simples Nacional. Alguém sabe de alguma aula que tem aqui dentro? Alguém sabe de alguma lei? Alguém sabe de alguma normativa? Alguém já viu alguma coisa sobre isso? Eu tô querendo dar uma olhada. Porra, beleza. Eu vou coletar informação para ir lá conferir, confrontar a realidade com a matéria, né, a prática e a teoria. E assim, beleza, acho que eu entendi, mas eu tô com uma insegurança. Acho que eu entendi, mas eu tô com uma dúvida se é realmente isso. Porra, aí, essa é a dúvida. Essa é a pergunta que vale a pena ser feita. E se eu sou um empresário, se eu sou um gestor, se eu sou um líder, se eu sou um supervisor, e eu tô vendo a minha equipe, e eu vejo um cara que começa a ter essa atitude, e, pô, esse cara tem potencial para eu puxar ele para cima para eu poder subir mais. É ali que a mágica acontece. E é por isso que não tem como pensar uma empresa contábil, não tem nenhuma empresa, não tem como pensar um negócio sem que ele tenha uma veia muito forte de educação. Eu não consigo pensar numa boa empresa que não tenha dentro da sua cultura um valor central que seja, cara, nós prezamos pela excelência. Nós prezamos pela excelência técnica, pela excelência de gestão, pela excelência de atendimento. E aí, na nossa matéria aqui, falando de contabilidade, né, mas poderia ser qualquer outra disciplina, a excelência está aí. Está em você conseguir entender as coisas e buscar soluções e validar as tuas fragilidades para você melhorar o teu processo numa próxima busca. E não simplesmente pegar a batata quente da pergunta e jogar no colo de alguém. Sacou? Isso, cara, quem entender essa parada ganhou o jogo. Vamos adiante. Sobre distribuição de lucros. Um sócio que entrou na empresa em 2025 tem a distribuição de lucros referente ao ano de 2024. Isso é uma coisa muito importante que tem que estar prevista na entrada do sócio, tá? Porque assim, ó, tem lucros acumulados. Regra geral, os lucros acumulados são distribuídos entre quem é sócio naquele momento. Então, eu vendi minhas cotas para o Joãozinho e tinha lucro acumulado que não estava destinado para ninguém, o Joãozinho é sócio, agora o Joãozinho tem direito. Então essa é uma coisa que tem que ser regrada. É um dos serviços de quando eu tenho uma negociação de participação societária. Essas cotas têm lucro embutido ou não tem? Esse lucro vai ser destinado antes da venda para ser distribuído para o sócio que está saindo? Vai ser para o sócio novo? A precificação da compra e venda de cotas vai ter que levar isso em consideração, tá? Quando a distribuição é proporcional entre os sócios, a proporcionalidade deve ser mantida apenas no total anual distribuído ou cada mês também precisa seguir essa proporção? A proporção ela está na destinação. Eu até consigo ver uma distribuição em que de um mês para o outro, nesse mês eu só vou distribuir para um, nesse mês eu só vou distribuir para outro, nesse mês um precisou de mais, outro precisou de menos. Eu até consigo vislumbrar isso desde que a destinação seja ok. Só tem que tomar cuidado quando vira de um ano para o outro. Essa dúvida eu respondo lá no nosso módulo de distribuição de lucro, tá? Eu falo disso lá. Então, se você está com essas dúvidas de distribuição de lucro, vale a pena assistir, tá? Porque o que acontece? Imagina que eu tenho um lucro no ano. Aí eu estou distribuindo e uma parte eu distribuí, outra parte eu não distribuí, e aí ficou lá no PL como lucros acumulados. Aí no ano seguinte tem prejuízo. O prejuízo absorve o lucro. Só que um sócio retirou todo o lucro e outro sócio não retirou. E aí? Se ferrou, tá? Então, eu tomo bastante cuidado nesse sentido. Inclusive, se for possível, destinação, previsão de prazo de pagamento parcelado para poder tirar de lucros acumulados de um ano para o outro e não ter esse tipo de impacto negativo, tá? Eu acho interessante.